Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao podcast Agrociência, o podcast que acredita que a informação é o melhor defensivo contra a praga da fake news. Pessoal, seja muito bem-vinda, Ana. Oi, Olha ela aqui Fábio. mais Estou uma aqui mais uma vez. vez. E eu não sei não, eu tô desconfiado que a Ana vai me abandonar de novo por um tempo, hein? Calma, gente, eu tenho que qualificar, depois eu volto. Assim espero, hein? Fico na expectativa e na esperança de que você volte logo. São pequenas pausas para dar É, emoção. importantes. E pra sentir falta, né? É isso mesmo. Da Da saudade. saudade. Tô sabendo. Mas hoje deu tudo certo. Que Estamos bom. aqui para um episódio bem legal. Será? Bem Que legal. episódio é esse, Ana? Sobre o que nós vamos falar Nós hoje? vamos falar sobre criação de formigas. Olha, esse assunto é legal mesmo, hein? Eu acho que é extremamente importante esse assunto. A gente discutir aqui no âmbito do agronegócio e do nosso dia a dia, do cotidiano, porque é um assunto que as pessoas têm receios, têm medos, têm preconceitos, que eu acho que a gente vai jogar por terra esses preconceitos hoje. E pouco conhecimento sobre a importância do papel no ecossistema, né? Exatamente. E quem nós convidamos para vir bater esse papo Uma hoje? especialista na área. É isso aí, seja muito bem-vinda, Anitta! Oi, Firme Lovers. Oi, Fábio. Oi, Ana. Oi. Eu sou a Anitta. Eu trabalho com formigas desde a minha graduação lá em 2016. Fiz mestrado com comportamentos de formigas e falo de formigas na internet. E vamos falar um pouquinho sobre elas aqui. Olha aí, Que legal. que legal. Seja muito bem-vindo. A gente fica muito feliz por você estar aqui com a gente hoje, discutindo esse assunto que, como nós dissemos no começo, cria alguns preconceitos, né? Mas que é bacana a gente vir falar sobre ele justamente para desmistificar isso, que é o grande propósito do nosso podcast. Desmistificar fake news e situações em que as pessoas acreditam que precisa ser exatamente por um caminho, quando na verdade tem alternativas que podem ser seguidas e é isso que a gente vai falar hoje. Mas se apresenta para o público, fala quem é você, sua formação, o que você faz, por que você está aqui hoje. Fica à vontade. Por quê? Eu sou bióloga, sou mestre em entomologia, então estudei o comportamento das formigas, sou apaixonada por formigas desde criancinha e eu tô aqui porque eu falo sobre as formigas na internet e vim falar um pouquinho delas aqui. Olha aí que legal, pessoal. A Anitta, ela é uma grande influenciadora aí, né? Ela tem um respaldo muito interessante na internet aí, com bastante seguidores, inclusive, né? Para Muitos nós. Firme Lovers. Que ela chama de Form Form Lovers. Lovers. É muito legal essa parte. E para nós é muito gratificante e uma honra ter você aqui, né? Sendo uma referência na área, né? Aí com tantos Form Lovers seguindo você, pessoas que se identificam com o tema e querem aprender e saber um pouco mais sobre isso, eu acho que isso já justifica o fato de você estar aqui e da importância do tema. Não é mesmo, Ana? Principalmente a importância do tema para que quem é do campo tenha um olhar diferenciado agora para as formigas e quem é do meio urbano, quem lida com as formigas ali na residência todos os dias, compreenda melhor o que eles estão fazendo, por que eles estão enfrentando as formigas e como tratar melhor isso, né? Acho que é importante trazer esse conhecimento pro pessoal. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu, antes desse capítulo, desse episódio aqui do nosso podcast, eu tinha um olhar sobre as formigas. Confesso. E agora, com o papo que a gente vai bater, eu tenho certeza que algumas coisas, alguns conceitos e preconceitos que eu tenho certeza que eu tenho vai mudar. E eu espero que mude mesmo. A gente que tem filho na escola, às vezes a gente lida um pouquinho com o conteúdo deles na escola, né? Então, revive um pouquinho a história, né? O comportamento das formigas e tal. Mas aí, quando a gente vem para a universidade, a gente lida direto com o agro, né? Então, às vezes a gente tem uma visão contra as formigas, né? Que ela prejudica o cultivo, enfim. Então, trazer a Anitta com todo o conhecimento que ela tem vai gerar informação para o pessoal entender melhor como otimizar isso no campo, na cidade, né? E ver de uma outra forma. Essa mudança de olhar com as formigas é o meu objetivo, assim, o meu maior objetivo que eu tenho, sabe? De fazer esses vídeos para que as pessoas mudem. Eu adoro ler comentário quando as pessoas falam, depois que eu comecei a assistir seus vídeos, eu tenho dó de matar a formiguinha, eu tenho dó de fazer isso. Então, tipo, esse é meu objetivo principal com tudo isso, sabe? E o que você encontra mais, assim, nas redes sociais? Assim, desde o começo, porque agora você já tem, né, uma comunidade em prol das formigas, mas e no começo? Como que foi, assim? As pessoas criticavam? O que elas criticavam principalmente? Eu acho que
crítica não criticava as formigas em si, mas o fato de, tipo, por que você tá criando formiga? Sério? Tipo assim, pra que criar formiga? Tipo assim, por que ela tá fazendo isso? Por que não deixa solta? Ou eles acham... Muita gente achava, assim, que o que eu tava fazendo, né, era, tipo, era mal. Como se fosse prender passarinho na gaiola, sabe? Entendi. E aí eu respondia, mostrava que não era dessa forma, diferente, né, como eu faço. E aí a crítica era nisso, assim, qual o sentido de eu estar criando? Era essa. Não, e lembrando que a ciência ela começa dessa forma, né? As descobertas elas iniciam a partir dos estudos, da observação, né? Dos testes, exatamente. Dos testes. E como é que você vai observar a realidade ali do dia a dia de uma colônia das formigas sem realmente você ter ela ali para observar? Você vai ficar a campo? Você vai ir lá todo dia pro meio do mato ou num quintal ficar observando? É diferente, né? De você ter um laboratório para isso. Eu acho que é um pouco de falta de conhecimento sobre as formigas mesmo. Porque, por exemplo, o passarinho realmente, ele precisa voar, ele precisa interagir, ele precisa estar com outros passarinhos. E a formiga não, ela não quer outra formiga. Ela só gosta de quem tá ali dentro do ninho dela, só gosta da irmã dela. Se a gente pegar um formigueiro aqui onde a gente tá, e um na minha casa da mesma espécie, colocar junto, elas vão brigar até uma delas morrerem. Nossa. Então, elas não querem conviver com outras formigas. E elas, muita gente fala, elas ficam presas aí. Só que, assim, as formigas, elas saem para pegar comida. E só isso. Se elas não precisarem sair para pegar comida, elas não saem, elas não querem sair, elas são caseiras, sabe? Eu sou um formigão, então. Eu sou um formigão, então. Primeiro porque eu gosto de doce, segundo porque eu gosto de ficar em casa. Me descobri. Não é por causa do tamanho da bunda, viu? É por causa dessas duas coisas. Sabe? Então, pessoal, vocês estão percebendo como que vai ser o episódio hoje aqui, né? Então, deixa eu dar um recado, Fábio, antes da gente entrar pro assunto sério. Segue a gente aqui no Instagram, segue a Anitta, acessa aqui o arroba do Instagram dela, segue a gente nos canais também do YouTube, todos os canais de streams, e compartilha, comenta, coloca seu comentário aqui também, interage para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis para gerar mais informação e conhecimento. É isso mesmo. E olha a importância aqui das redes sociais, né? A Anitta, ela com todos os seguidores que ela tem, essa semana ela fez uma caixinha de interação com o público perguntando, né? Pedindo para o pessoal mandar perguntas, na verdade, que a gente tentaria responder algumas dessas perguntas aqui Legal. Durante a gravação do episódio, né? E eu tô com uma cola aqui com várias das perguntas que a turma mandou, então a gente vai tentar responder de alguma forma aí, e as nossas curiosidades também. Inclusive, né? Tem algumas aqui dos seguidores, né? Dos Formilovers, e tem as nossas aqui também, que a gente também tem muita curiosidade para saber, para entender, para aprender a conviver com esse ser que eu acho que é extremamente importante para um contexto, né? Um contexto. E eu vou falar uma coisa pra você. Fábula, ela já é super famosa, né? É isso que eu ia falar agora. O filme das formiguinhas lá, eu já vou olhar com novos olhos. Eu já sou fã, né, da formiga, por aquele negócio, seja uma formiga, empreenda, busque o seu alimento, prepare o seu futuro. Tem essa vibe aí, a gente que é do empreendedorismo, da administração, da gestão, né? A gente sabe do papel da formiga nesse sentido aí. A gente já é meio fã de formiga, já. É isso aí. Que bacana. Vamos lá, vamos começar as perguntas melhor. Aí. Vamos entender o mundo desse bichinho tão pequeno e acredito que tão importante para fauna e para flora, né? Digamos assim. Porque muita gente quando pensa em formiga ou fala em formiga, acredita que ela só come folha. E, na verdade, nem folha ela come, né? Nem folha ela come. Quando você falou das fake news, essa foi a primeira que veio na minha cabeça. Que formiga come folha, né? E ele acha que todas as formigas comem folha, né? Vamos explicar isso aí. Por que ela corta a folha, então, já que ela não come? Ela corta porque as formigas, inclusive, elas foram os primeiros agricultores do planeta, né? Então, elas começaram a cultivar um fungo. Elas cortam as folhas, levam para esse fungo e elas se alimentam do fungo. Né, de uma substância que o fungo libera. Então a folha é justamente para alimentar o fungo. Para alimentar o fungo e não para elas. Então muita gente acha que elas comem folha. Tem gente que fala assim, eu peguei a formiguinha e coloquei uma folhinha para ela comer. Se ela não for cortadeira... Chega a ser romântico até, né? Dei uma folhinha para minha formiguinha de estimação, né? Eu fazia isso quando eu era criança. Que legal, mas que bacana. Então, o alimento, mas não de todas, né? Não de todas, são pouquíssimas. A gente tem cerca de 14 mil espécies de formiga
e 300 dessas cultivam fungos. Só que não são as 300 que são consideradas as pragas, né? São Sim. pouquíssimas espécies. Então, a gente Sim. tem algumas atas e a Acromyrmex, que são as dadas como praga. Mas dessas 14.300 se alimentam de fungo, cortam folhas. Vamos dar nome aos bois. Não, quer dizer, as formigas As aqui, para formigas. ficar mais fácil. Essa atas que ela disse agora aqui são as famosas saúvas, Saúvas. né? E a outra, como que é? Esse eu não sei Quem-quem. pronunciar. Acromyrmex. Acromyrmex são as famosas quem-quens. Quem-quens, Essas isso. duas são as duas únicas cortadeiras que temos. Que são pragas. Que são consideradas pragas, né? Existem outros gêneros que são cortadeiros, só que eles não são considerados pragas, né? Mas qual que é a diferença? É porque, por exemplo, elas não são... Não estão aqui em grande quantidade, entendeu? Ou elas vão cortar uma folha da floresta, de uma árvore da floresta amazônica. Então, não vai ser considerada praga. Ela está ali Entendi. dentro do ambiente dela, cortando flor. De um ecossistema. Que ela já está inserida, entendeu? Aqui, a ata e a Acromyrmex, ela começa a ser praga, porque ela não era para ela estar nessa quantidade ou aqui onde tem, entendeu? Ali na monocultura, não era para ela estar ali. Por isso que ela é praga. Entendi. Não, e outra, tem um detalhe que é importante que a gente tem que considerar aqui também. Como você falou, não era pra ela estar ali. Na verdade, era. O que não era pra estar ali era a cultura. Né? Exato. Se você parar pra pensar assim de forma... quem chegou primeiro, né? Exatamente. Ela já estava ali. Então, assim, a gente que tem que se ajustar para que aquela praga, entre aspas, aquela formiga, não prejudique e atrapalhe a minha cultura de alguma forma, né? Então, eu acho que é um ajuste que tem que ser buscado, não de forma romântica, a gente não está buscando isso agora aqui, mas de uma forma que equilibre essa conta sem prejudicar nenhum e nem outro. É fácil fazer isso? Eu acredito que não. Alguém vai ter que morrer. E não vai ser o soja, ou o milho, ou a cultura, provavelmente, Ou infelizmente. Vou afastar. A ideia é essa, né? Afastar. A ideia é justa, é isso que eu queria dizer. A ideia é não matar, exterminar, acabar com ela. Fazer com que ela dê licença. Afaste. Vai ali né? pro cantinho. Quais são os mecanismos para isso? Então, para afastar, a gente consegue algumas plantas, né? Igual a gente estava falando, a mamona, o gergelim, a... Batata doce? Batata doce, a gente consegue plantar. Eu não sei como funcionaria uma grande quantidade, uma extensão de terra muito grande, né? Isso já inviabiliza, né? Provavelmente. Mas daria para colocar ali, não sei se no meio da plantação, ou quem tem uma plantação menor, né? Colocar essas plantas em volta. O manjericão também, ele tem um cheiro forte, mas forte ele também afasta. Então, seria afastar elas, né? Colocar ali. Então, ele acaba não prejudicando a formiga, mas ela como se fosse um repelente mesmo. É, um repelente. E nesse caso das cortadeiras, né? Agora, só que a gente também pode usar a formiga como um bônus para a plantação. Sim. Porque a gente falou que nem todas as formigas são cortadeiras, né? Não vão cortar a plantação. Só que, por exemplo, a gente pode usar formigas carnívoras, que elas podem comer outras pragas da monocultura. Isso é importante. Isso é bom a gente saber. Inclusive, tem que desenvolver estudos, não sei como é que estão desenvolvidos esses estudos, né, Ana? Em relação a esse sentido, para usar a própria biologia em prol das culturas, né? Exatamente. A formiga, ela acaba se tornando uma proteção ali para aquela cultura. Exato. Existem formigas, por exemplo, o ectatoma, que elas vão comer qualquer larva. Então, acho que Spodoptera, né, também é uma praga. Por exemplo, ela poderia comer a larva dessa mariposa. Se você plantar as plantas que chamam... Normalmente elas estão em plantas que têm nectar extrafloral, né? Com flores. E aí, se você plantar isso ali perto na plantação, ela pode atrair, né? E vai... Deixa eu só aproveitar, pegar um gancho na parte das cortadeiras. Nós falamos que elas são consideradas como pragas, mas a gente sempre lembra de praga quando a gente fala de monocultura ou de uma lavoura de grande extensão. Mas quando você sugere a utilização de outros alimentos como fonte de afastar essas formigas, eu lembro da agricultura familiar, né, da agroecologia, que em espaço pequeno produz uma variedade de alimentos. Mas essa cortadeira, ela é considerada praga só para monocultura ou ela ataca, por exemplo, bananeiras, laranja, limão? Como que
Elas se comportam. Limão, elas costumam atacar. Alguns cítricos podem afugentar elas também, mas elas normalmente vão... Tem gente que até relata nos meus vídeos, assim, que tem... plantei uma roseira e ela foi lá e atacou. Então, ela vai ser uma praga, dependendo do que você planta, né? Dependendo do que você quer ali. Se você quer ter a sua roseira, ela vai atrapalhar um pouquinho. Então, fica como sugestão, principalmente para agroecologia, utilizar esses outros, né? A batata doce, Exato. e as Tem outras também, sugestões como cultura para trabalhar junto, Tem né? a ideia também de chamar a atenção da formiga. Por exemplo, você não quer que ela vá no que você está plantando ali. Certo. Então, você pode dar atenção para ela para outra coisa. Então, você planta hibisco e rosa, por exemplo. Ela vai preferir o hibisco e rosa. Então, você planta longe, uma certa distância do que você quer plantar, e ela vai lá. Ela vai dar preferência para aquela cultura lá, para aquela... A rosa, elas adoram. Como é que é o termo? É um atrativo, né? É um atrativo, uma forma de atrair elas ali. Então, você dá o que ela... Bom, ela vai ter ali... Igual eu falei, ela não vai ficar saindo à toa. Ela vai achar... Ela achou a rosa. Não dá para chamar de isca? Pode ser mais um isca. atrativo mesmo, um né? atrativo. Eu acho que vai E a isca se você fosse fazer Pegar alguma ela. coisa com ela, né? Mas a isca aí você chama a atenção dela para aquela rosa e ela não vai no que você quer, entendeu? Você pode fazer dessa forma. Você pode afugentar ela ou chamar atenção para outro ponto. Menos matar, né? Menos matar. Vamos para as curiosidades. Vamos, aqui vai. tem muita curiosidade dos seguidores. De vez em quando eu vou fazer uma pergunta aqui deles aqui pra gente interagir com o público também e dar uma moral pro pessoal que tá seguindo a gente também, né? Vamos começar aqui pela pergunta do Robson Cariaga. Quanto tempo que pode viver uma formiga? Aí depende se ela é operária ou é rainha. Olha, A operária, ela vive pouco, vive alguns meses, um ano, mais ou menos. Agora, a rainha, ela pode viver até uns 20 anos. eita. Ela vive muito Ela tempo. fica protegida lá e comendo bem, né? Imagina. Ela não sai. Não sai, nunca sai. Entrou lá no ninho, ela não vai sair mais. E aí, ela vive bastante, porque é só ela, né, no ninho. Algumas espécies de formigas têm mais de uma rainha. Aí, essas que tem mais, a rainha vai viver um pouquinho menos. Mas, por exemplo, a ata, né, que é a cortadeira, que só tem ela vive uns 20 anos ou mais. Até. Olha, já vou aproveitar pegar esse gancho dessa pergunta, da pergunta e da sua resposta, né, dela viver 20 anos. E já tem uma pergunta na agulha aqui do Luca. Uma colônia, após perder a sua rainha, vamos supor que passou 20 anos lá, né? Então, perdeu a sua rainha, ele pode alimentar uma larva para virar uma nova rainha? Ou isso não acontece? Olha que pergunta interessante. É interessante, E né? vou pegar um gancho ainda, porque ele falou ao perder a rainha. Já que ela vive 20 anos, o que pode acontecer para ela morrer antes? Lógico que acabar com o... Como que fala? Ninho. O ninho, mas em outra condição. Ela pode morrer só pela idade. As causas da morte. Pode morrer por algum parasita que as operárias tenham trazido, né? Porque elas saem. Ela não sabe para onde passou. Pode levar para a rainha. Alguma doença dessa forma, entendeu? Que veio de lá. Ou então um fungo que se instalou no solo. Alguma coisa dessa forma. Entendi. Aí a rainha morre. Mas Vamos pensar no caso que ela morreu. Morreu. Aconteceu alguma coisa, ela morreu. Perdemos a rainha. Oh, meu Deus, e agora? Então, se for a espécie que só tem uma rainha, tem esses dois casos. Se tiver mais de uma, a outra continua. Peraí, essa é novidade pra mim. Opa, tem casas que tem mais de uma rainha na mesma colônia, Tem então. casas que tem mais, tem espécies que tem mais. Atenção, então. Tem espécies que tem mais. Tem duas. Inclusive aquelas bem pequenininhas de cozinha que ninguém consegue acabar com aquelas, é porque ela tem mais de uma rainha. Então vai ser muito difícil, por isso que é muito difícil mesmo. Tipo, essas bem pequenininhas da cozinha, essas são difíceis. Aquela que faz casinha no liquidificador, que faz casinha no exatamente, essas aí. no pé da geladeira. Então, porque, teoricamente, né, quando a rainha morre, o ninho vai se desfazendo com o tempo, porque você não tem novos ovos, não tem novas larvas, então nada acontece, vai acabando. Então, se você tem mais de uma rainha, isso não acontece, porque a outra continua colocando ovos. Entendi. Então vamos lá. Dando continuidade aqui, então, nas perguntas, tem uma outra de um colega aqui, de um seguidor, é o Iago. Ele perguntou, é possível a colônia crescer sem a rainha? Olha que pergunta interessante. E aí? Não. Não é possível. Essa, se fosse alternativa, eu já ia responder. Então, Não é possível. nem um período de tempo ali, enquanto, sei lá...
morreu uma rainha, já começa a eleger uma próxima e já começa a alimentar ela para ela se tornar rainha. O que acontece é algumas espécies não tem a rainha determinada, são as operárias que vão brigar ali, as maiores operárias vão brigar para decidir quem que vai ser a próxima rainha. Mas aí isso não demora muito, entendeu? Vai ser ali alguns dias. Então ela não vai viver muito tempo sem a nova rainha. Eles não vão ficar órfãos de rainha. Então. Porque logo em seguida que a rainha morre, aí elas vão meio que lutar ali para saber qual que vai ser. Essa aqui é a grande curiosidade, né? Eu não sei se você falou em algum vídeo ou eu li em algum lugar que não se sabe exatamente como que é feita essa eleição, né? Como é que é? Você tem uma noção, uma ideia de como que eles escolhem é essa aqui? Nesse caso de luta ou do normal? Não, normal. Normal? Ainda não... Pela saúde daquela larva? Então, porque como que acontece? A gente primeiro precisa explicar como que vai acontecer, né? Elas colocam os ovos, a rainha coloca o ovo, e ele se vira larva, e algumas larvas serão alimentadas de forma diferente para que essa vire rainha. E a gente não sabe que mecanismo que faz para elas escolherem quem que é que vai ser alimentado. Pois essa é um grande enigma. Ainda não se sabe o que é que acontece ali, entendeu? Para elas, ou se é aleatório, se é a idade, não sabemos. A gente sabe que vai ser aquelas que vai nascer em determinado período. Porque, por exemplo, elas precisam ter rainha pro verão. No verão, elas precisam ter rainha para fazer a revoada. Então, elas vão contar ali uns 3 meses antes, quem tá nascendo ali naqueles 3 meses vai poder ser a rainha, entendeu? Entendi. Porque a partir delas vão fazer esse cálculo. Daqui 3 meses a gente precisa. Se demora 3 meses para essa larva ficar pronta, então vai ser uma daqui. Na condição de não ter mais, de ter perdido a rainha? Não, porque assim, depois de 1 ano ou mais, uns 2 anos que a colônia está formada, ela começa a liberar novas rainhas para fazer outros formigueiros. Para fazer outros formigueiros. Então é nisso. Aí ela precisa eles precisam formar novas rainhas para ir para outros formigueiros. E aí eles precisam estar prontos no verão, essas rainhas. Então eles vão escolher as rainhas nesse. Não para substituir. Por isso que na pergunta do Robson, né? Ele perguntou se elas alimentam outra larva para virar. Não, elas não vão alimentar outra larva para virar delas. Elas podem perder a rainha no momento que elas estão alimentando. Então elas vão continuar. Aí vai ter novas rainhas e elas vão fazer outra. Essa é a pergunta do Luca. Do Luca, A do Robson foi com relação ao tempo que vive a formiga. Isso, é do Luca. Legal. Mas deixa eu perguntar uma coisa, então. Pergunte. No laboratório, você tem um laboratório, você desenvolveu um laboratório para suas pesquisas. Aconteceu de você perder uma rainha já? Já aconteceu. Mas estava no estágio inicial. Acontece. Assim, e aí você tinha outras formigas que... eu já fiz isso. Eu já fiz uma mudança de rainha. Eu só mudei a rainha da mesma espécie. Isso pode acontecer em espécies que tem mais de uma rainha. Então, por exemplo, eu tinha essa, Camponotus, que ela, quando grande, ela tem mais de uma rainha no ninho. Uhum. E aí, então, como ela já tem, normalmente, então seria mais fácil dela aceitar, as operárias aceitarem outra rainha. Então, eu tinha 2 rainhas, cada uma com uma quantidade de operária, e uma delas morreu. Pode ser por algum patógeno, né? Algum micro-organismo. E aí eu introduzi a outra rainha e as operárias aceitaram. Tanto é que a primeira era a rainha Andréia I, e aí depois eu coloquei a rainha Andréia II. Porque ela tomou o lugar da outra rainha. Mas isso acontece porque aquela espécie, quando o formigueiro é grande, então ela teria mais de uma rainha. Agora, por exemplo, a ata, eu já não conseguiria fazer isso. Se morrer a rainha, elas não vão aceitar de forma alguma a outra. Olha. Porque ela não tem mesmo mais de uma rainha. Mas eu ainda tô curioso com relação a essa seleção, cara. Porque você para e pensa, por exemplo, vamos pegar lá na época no campo, na área dos felinos, né? Eles lutam, eles brigam, se matam às vezes para conquistar um território ali, né? Ser o representante legal daquela matilha, enfim, né? Dos cachorros, dos leões, enfim. E na formiga não tem isso, né? Porque é uma larva. A larva ela não vai nem se defende. Quem vai brigar por ela são as operárias, né? São as operárias. Exatamente. Por isso que as formigas são chamadas sociedades verdadeiras, né? Elas são eusociais. Que elas realmente vivem em sociedades. Elas têm aquele chamado o altruísmo, né? O verdadeiro altruísmo. Porque daí elas vão cuidar de uma larva ali que
totalmente por altruísmo, pela colônia, entendeu? Pelo bem da colônia. Sim. E aí a gente não sabe como que elas escolhem. Eu também queria saber o porquê que elas escolhem, qual é o mecanismo. Também ainda não achamos, mas vamos achar. Legal. Ó, dando continuidade aqui então nas perguntas, que eu acho que dá pra gente ir explorando as perguntas que são muito boas. Tem uma pergunta aqui da Mariana Romanini. Qual a importância dos ninhos para a formiga? Qual a importância dos ninhos da formiga para o solo? Então agora já entra no campo do agro aí, ó. Do agro. A importância do ninho ali que elas formam na terra para o solo. Tem algum impacto negativo ou positivo para o solo? Tem um impacto positivo, né? As formigas, uma das importâncias, a gente tem algumas importâncias da formiga, e uma delas é a aeração do solo, né? Porque A aeração do do solo. solo. Porque elas fazem várias câmaras, são vários buracos ali. Traduzindo, que é oxigenação, ventilação do solo. Além de também, você pode colocar, digamos assim, adubar a terra, porque elas vão pegar outros alimentos e colocar ali dentro. Sim. Existem, aí já não seria mais ligado ao solo, mas, por exemplo, tem espécies que trazem semente para dentro do ninho, e essa semente, e então elas fazem a dispersão da semente, elas só vão germinar dentro do ninho das formigas. Então, elas têm essa importância para o solo, que é colocar oxigênio ali, mexer aquele solo que às vezes está muito compactado, né? Elas conseguem deixar ele mais aerado, né? Realmente. Sim. E essa questão da germinação, né? De colocar sementes ali. Então, nós temos uma fake news aí pra gente derrubar, então, porque nós sabemos que o ninho, principalmente do cupim, né? O cupim que prejudica bastante a lavoura. E a gente tem a fama de que os ninhos de formiga também atrapalham. Então, na verdade, não atrapalha, só tem benefícios. Assim, se tratado, manuseado, de acordo com a cultura daquele solo, ele vai trazer benefícios. Exato. Esses tempos eu estava vendo um agricultor... ele é um pequeno agricultor, né? E ele mostrando, assim, que ele tinha... Eu não lembro qual que era a cultura que ele estava fazendo. E aí tinha uma linha de plantação. Aí todas as plantas estavam em um determinado tamanho. E ele falou, e aqui é onde tinha o ninho da formiga. E ele estava muito maior. Ele plantou na mesma época. Porque as formigas trouxeram os alimentos para aquela terra. Adorei isso aí, essa informação é legal. E aí ele falou, ó, aqui onde era... só que ele fala que ele acabou tirando as formigas de lá, e aí ele se arrependeu. Porque ele falou, ó, quando elas estavam aqui, essa parte aqui cresceu muito mais do que as outras. Então, porque o solo ali estava diferente, entendeu? Entendi. Alguma propriedade do solo foi alterada pela presença da formiga. E nesse caso, a gente consegue fazer o manejo das formigas, vamos dizer assim, e mudando ela? Agora eu quero você nesse cantinho aqui, ó. Não, agora vai pra lá. Porque, por exemplo, com o gado nós fazemos o manejo. Troca ele de pastagem, né? Vai fazendo o manejo conforme o ciclo, né? Pastagem. E no caso das formigas, como você trabalha com o comportamento delas, a gente consegue interferir dessa forma no comportamento delas e mudar o ninho delas de lugar? Eu acredito que com as quenquens. Com a ata, talvez não, porque é muito grande o ninho da ata, né? Essa ata é aquele que faz montanhas mesmo, assim, que você pisa, ele chega realmente a afundar. Exato, porque ele é um monte de terra. A quem fica só um buraquinho discreto ali, você vai ver só uma chaminézinha. Sim. Porque a quem ela vai até uns 20 centímetros para baixo só. Então a gente consegue pegar tudo que tá ali, o fungo, e jogar em outro lugar, entendeu? E aí elas vão cavar para enterrar de novo e já dá para manejar dessa forma, entendeu? Que interessante, hein? Eu imaginei que você conseguiria, de repente, mudar elas de lugar. Não, então é pegar realmente a parte do solo onde está o ninho e manejar. Mas não tem também... mudar o comportamento delas. Não. Já tô pegando a disciplina do João já. Colocar nuts nas formigas. Tá mexendo com economia comportamental nas formigas. Economia comportamental, onde nós trabalhamos com nuts, que são interferências no comportamento dos seres humanos que induzem ele a alguma atitude. Já tô colocando nuts nas formigas. Induz assim não, né? Sugere, né? Sugere. É um empurrãozinho, né? É como se as fitas amarelas no caixa, por exemplo, sabe? Aí ele sinaliza que você tem que esperar. Que aquele é o caminho que você tem que Isso são os nuts. Mas a gente tem um trabalho que eu ajudei o Marlon no doutorado dele, não lembro se foi doutorado ou pós-doutorado, que ele fez isso com campo magnético. Então, ele colocava o campo magnético ali perto das formigas e elas ficavam mais paradas.
A gente publicou, se eu não me engano, ano passado esse artigo. Então, assim, mas é no teste, né? A gente tá ali Isso como interferia biólogo. na comunicação. Só que era um coisa, né? negócio assim, era um experimento aqui e elas paravam aqui. Então a gente não sabe como poderia levar isso, por exemplo, para parar, sei lá, como se fosse uma cerca elétrica, né? Entendi. Para elas pararem ali. Não sabemos ainda o que vai levar isso no futuro, porque eu acho que precisa ali dos físicos e de outras Sim. pessoas para nos ajudar. Ah, tem que Mas achar é parceria. uma ponta, já tem uma ponta. Mas já é uma Isso é pontinha, ciência. assim, porque mudava, assim, o comportamento delas ali naquele campo, quando ele mudava aquele campo. Entendeu? Então, Interessante. pode ser que surja chegue alguma aí, coisa mas vai demorar A formiga, ela toma decisão. A gente já descobriu que ela toma decisão. Verdade. Basta a gente descobrir o que interfere essa decisão dela. Né? A Ah. ciência está aí para isso. Eu tenho uma curiosidade. Um formilover. Eu tô virando um formilover. A formiga, ela faz aqueles trieirinhos, os caminhos lá. Tem algum nome para isso? Só Onde elas caminham Trilha, lá, as trilhazinhas lá. E normalmente as cortadeiras, elas fazem uns caminhos bem, umas trilhas bem proeminentes ali, né? Bem, Dá pra ver que elas Dá estão... pra ver que elas estão bem passando. consideráveis, né? Eu li em algum lugar, ou eu vi, ou assisti, eu não sei se foi você, em algum lugar eu vi alguém dizendo que elas emitem alguma substância, alguma coisa que contribui na criação daqueles rastros. E não é só porque ela está passando por ali. É verdade isso? Ela tem alguma substância que ela vai soltando Sim. ali Sim, todas... que forma aquele caminho, aquele trieirinho. Não que, digamos que forma, mas as formigas, elas possuem o feromônio de trilha. Elas possuem vários feromônios. A formiga, ela basicamente se comunica por química, né? Sim. E elas possuem o feromônio de trilha. Então, quando elas acham uma comida, elas vão até lá e vão marcando, vão soltando esse feromônio, vários... igual a pegadinha do João e Maria, jogando pãozinho. Então, aí, quanto mais tem aquele cheiro ali naquela trilha, mais elas vão fazendo trilha, mais formiga vai mandando. Então, aí elas vão cortando para ajudar mesmo, né? Aquela trilha fica bem marcada, porque, opa, tem gente aqui, então vamos limpar, porque tá tendo comida, entendeu? Vamos tirar daqui, porque elas vão passar por aqui. Entendi. Não que ele vai acabar com a planta ali, nesse caso. Tipo assim, acabar com a planta então, que tá naquele caso. provavelmente eu entendi errado quando eu li ou quando eu vi essa situação, de que essa substância química que a formiga solta, ela contribuía para Mas pode ser geração daquele caminho, sabe? Não pode só ser. pelo fato dela tirar as coisas que tem em volta. Eu vou até... Fiquei curiosa, vou até pesquisar. Eu vi isso, eu falei, acho que eu entendi certo, mas enfim. É que a ciência é isso, você sempre tá lendo para você atualizar, daqui a pouco já... É verdade. Não é? Eu que digo. Tá, então nós já descobrimos aí a importância do ninho, da colônia ali para o solo, que realmente tem uma importância significativa para o solo, né? Tem outra pergunta aqui que é do Djalma. O Djalma quer saber se existe alguma formiga que constrói casa fora do solo. Tem, lá no meu liquidificador, direto ela tá construindo casa lá. Mas vamos lá, quais outros caminhos, os outros lugares preferidos das formigas? Existem formigas arborícolas, que elas fazem ninho dentro de tronco de árvore. Essas são as mais comuns. Tem uma formiga que E ela se alimenta de quê? de néctar e outros insetos. Tem uma cefalotes, ela se alimenta também dos excrementos de pássaros, né? Que ficam colados na árvore. Então, ela se alimenta disso, de néctar, de algum inseto, né? Que possa posar ali uma Eu larva. já vi casa de formiga naquela cibipiruna. Aquela da folhinha bem pequenininha, acho que, se eu não me engano, né? É uma árvore bem comum aqui em Dourados e dá bastante formiga naquela árvore. Provavelmente o néctar dela é atrativo. Existem. Aí tem formigas também que fazem. Essa eu acho uma das mais interessantes, assim, de formiga, que elas juntam as folhas da árvore, assim, para fazer o Já ninho. vi. Ali. Então elas vão puxando folha, vai ficando aquele bolo. Às vezes você olha na árvore, tem um bolo de folhas. São elas que estão ali dentro. Aí tem esse de fazer ninho em árvore, né? Aqui em Dourados tem alguns. Tem até essa árvore na frente do shopping, aqui de Dourados. E toda vez que eu passo, eu fico olhando se tem alguém que está sentado lá perto. Que eles chamam a árvore de novato. Porque a pessoa não sabe que as formigas estão lá. E aí a pessoa encosta na árvore. E essas formigas são totalmente protetoras daquela árvore, sabe? É a casa delas. Então elas fazem o ninho, tá ali dentro. Realmente a árvore, ela tem os ocos assim dentro
do tronco da árvore, que é justamente para essa formiga. Elas têm uma relação de mutualismo, né? Sim. E aí, se você encostou na árvore, essas formigas saem. Sai Então, daqui que é minha. Exatamente. Qualquer passarinho, qualquer coisa que encoste na árvore, elas vão sair. Possessiva, Elas hein? vão atacar, como se fosse atacar a pessoa, assim. Tipo, ela Defender vai... mesmo a casa. Ferroar as pessoas. Eita, e ferrou mesmo. Ferrou. Ah, tem ferrão. Algumas formigas têm. Surgiu agora que você falou de A ferrão. saúva tem, né? Tem uma... A Tem... salva não. A Não salva tem não tem ferrão? ferrão, mas ela morde Mas ela doído. morde, né? Ela tem a mandíbula forte, É que a né? formiga, ela pode morder, pode ferroar e pode fazer os dois. E tem o caso daquela que morde ou pica, não sei, ela e coça demais. Aquilo é alguma substância que ela libera na hora da picada, da mordida, que Pode faz aquilo ser, acontecer? pode ser. Se não for a alergia da pessoa, é substância. Cada uma vai ter... Porque é o veneno dela sair E ali tem no a forrão, lava-pé né? que eu vou falar pra você, hein, moça. Aqui lá, se A morder, lava-pé meu amigo. é ácido fórmico que ela joga. Então, A tem uma lava-pé, substância. isso que a lava-pé dói porque ela morde, aí ela faz um pequeno corte. Aí ela vai lá e joga o ácido dela no corte que ela Esperto. fez. Por isso que arde. É, exato. Porque ela só ela não faz um ou outro. Ela faz os corta e joga ácido fórmico. Por isso que do nome ácido fórmico, E né? tão que vem das formigas. pequenininha, safadinha. E tão né? pequenininha. E faz aquele estrago todo. Já botou o pé num formigueiro lava-pé? Não tive Ah, essa você é sorte. Nutella, você mas, não é dessa. mas tem uma pior. Tem uma chamada formiga bala. Ó, Eles deram esse nome porque diz que a ferroada dói como se fosse um tiro. eita! Que é aquela tucandira daqui. Eu não sei se vocês já viram. Tem no Brasil isso? Tem. Lá, inclusive, lá na Amazônia, você já, não sei, vocês já devem ter visto aquela tribo indígena que faz uma luva com formiga. Não sei se vocês já viram isso. Já vi alguma história. Eles colocam prende a formiga numa luva, a tribo indígena, e aí o menino, ele tem que colocar as duas mãos na luva e ele tem que ficar uma quantidade de tempo. Se ele passar esse tempo, ele se torna homem. Se ele ficar vivo, né? Se ele ficar vivo. Diz que dói mais de 24 horas, fica doendo a ferroada dessa formiga. Doido. É a pior. Eu acho que ela vai ser pior do que a lava-pé. Essa lava a mão, a alma, lava tudo. Ela lava tudo, os pecados. É, quase isso. Você tá doido? Meu Deus. E qual a finalidade, vamos dizer assim, que a gente estava falando da importância para fauna, para flora. Elas têm esse poder todo, né, de ferroar, de morder, de aplicar o ácido. Qual que é o papel delas na natureza, assim? Tipo, é porque elas têm esse poder porque elas sofrem ataque de uma outra cadeia que vem de cima e ela precisa disso para se defender? Sim, é a defesa. Praticamente a defesa. Igual, por exemplo, tem umas que não vão ter porque elas não precisam, né, se defender dessa forma. Não vai ter muitos predadores ali grandes. Então, por isso que elas acabam perdendo o ferrão. Mas do ferrão e do veneno é justamente só para defesa. Isso eu puxei da uma das últimas aulas da Gabriela. Que é essa cadeia alimentar dos animais. Exato. Assim, né? Tem um vídeo muito interessante. Eu tenho que achar ele. Eu vi uma vez ele na internet, não consegui achar de novo. Que elas têm um murundum, que a gente chama, né? Que é o ninho da formiga. E aí vem uma vaca e tenta... Sei lá, a vaca tá fazendo alguma coisa com aquele ninho. Ela chega perto e elas começam a espirrar o ácido na vaca. Que é pra, tipo, espirrar. As que perderam o ferrão, a que tem ferrão injeta, a que perdeu espirra. Que é o que a lava-pé faz, entendeu? Sim. Aí espirra. E aí ela espirra na vaca. E aí a vaca sai e não mexe. Entendeu? Então é uma... Defendeu a É colônia. uma forma de defender. Sai de dúvida. perto. Eu achei que elas mordiam só a gente. Não, eu perguntei justamente por isso, porque existe dentro da cadeia, né? Como que chama essa parte aí? Fugir dessa aula de biologia. Cadeia alimentar, não é? Alimentar, É né? mesmo, né? É, ué. É, existe toda essa... Mas, ó, pegando um gancho dessa sua pergunta, aqui tem uma pergunta da Cíntia Rebeca. A Cíntia, ela quer saber se existem formigas que auxiliam o desenvolvimento de grãos. Ó, já vamos puxar uma parte aí pro agronegócio. Acho que você já disse que existem algumas formigas que levam as sementes para dentro da colônia lá. É uma forma. Existem outras contribuições aí pro desenvolvimento dos grãos ou de alguma cultura? Eu ia pensar em grãos, assim, em grande escala. Ela auxiliar o grão em si, até agora, não ou a tem. planta, enfim, que vai gerar um grão. Mas a planta tem, por exemplo, se ela tem um nectário extrafloral, ela não vai deixar nenhuma outra praga ali, nenhum outro inseto
encostar nessa planta. Ó, que massa, cara. Ela- Ela protege, inclusive, ela a prote- planta. Exato, ela protege Igual a essa que planta. protege a casa, a árvore lá no fundo Eu do vejo shopping. muitos benefícios da fala da Anitta aqui para agricultura familiar e para agroecologia, hein? Se a agricultura Aham. familiar souber aprender a utilizar... Aprender a utilizar isso aí é de grande valia. Sim, porque assim, o que vai danificar é a cortadeira, a que pode trazer algum dano. As outras não vão, as outras só vão beneficiar. Então, às vezes as pessoas acham que qualquer formiga vai cortar. Vê lá uma vez, não sei se foi com a minha mãe, alguém, tinha uma formiga assim que ela faz isso, ela cuida da planta, né? E a minha mãe falou, tá cheio de formiga. Eu falei, mas que formiga? Porque dependendo da formiga, ela não vai fazer diferença nenhuma na Não vai planta. fazer nada na Eu planta. acho não vai que fazer a nada. cortadeira ela ganhou tanta fama que ela contaminou a imagem de todas De as todo outras. mundo. Mas isso tem no ser humano, é assim. Eu já percebi que tem formigas que gostam de orquídea. Elas fazem casas nas minhas orquídeas lá em casa. E eu gosto de orquídea. E aí eu fico pensando, será que ela está prejudicando a minha orquídea? Não, Provavelmente não, né? Provavelmente não. Pelo que você está dizendo. Não vai prejudicar. Só assim, se tiver, vamos supor que tá muito ali, que você tá vendo que a orquídea tá sofrendo delas estarem tomando muito o néctar, entendeu? Só se for disso, delas estarem cortando, pegando Ou de a um ninho seiva. estar com um número grande de formigas. Aí tipo assim, a planta é pequena para alimentar todo Pela mundo. quantidade de Mas se tiver uma ou outra lá, só andando tranquilamente, não tá fazendo mal nenhum. Inclusive, tem algumas plantas que elas fazem esse nectário extrafloral justamente para ter a formiga. Entendeu? A planta faz. Porque daí a planta, a questão toda da evolução, né? Aí a planta começa, eu vou te dar uma comida aqui, vou fazer um nectário extrafloral, que é fora, como diz o nome, né? Extrafloral, fora da flor, pra formiga comer, e aí em troca cuida aqui de mim. Você não deixa ninguém chegar perto. E a Outro natureza inseto. se ajudando, né? Olha aí. Muito legal, né? Mas é como a gente falou, poucas pessoas entendem, além do que a gente é acostumado, da fama da formiga, né? Mas dentro do agro, vocês já desenvolveram pesquisas assim que influenciam alguma... A gente aqui no off, nós estávamos comentando de alguns testes que você fez, né? Fala um pouco mais sobre esses testes que você faz. Os experimentos, nos né? experimentos. Acho que você comentou sobre os alimentos, né? O agrotóxico. Eu não sei se já foi falado aqui, porque eu já tô com a minha memória um pouco abalada. Mas você estava dizendo pra gente que você tem um laboratório, você criou um laboratório em casa, né, para fazer suas observações, seus experimentos e tudo mais. Fala um pouco mais pra gente do seu laboratório, do motivo, como é que ele é, o que você tem visto, observado. Eu vi um vídeo seu que você estava tentando colocar uma casca lá numa árvore de uma forma, colando com uma fita, não deu certo, colou de outro jeito, não deu certo. E aí, afinal, fiquei curioso, deu certo para colocar aquela madeira lá ou não? Deu, não deu um certo aquário? depois. É quase um aquário. A gente falava que era um formiguário. A gente chama de um formiguário. Tipo isso. O meu laboratório, né? Eu fiz a graduação e o mestrado lá na UFGD, então tinha um laboratório que é o Labeco, do professor William. E lá a gente trabalhava com comportamento, né? Um laboratório de ecologia comportamental. Então a gente fazia essa coisa do comportamento, de ver como que elas... Você não estava de todo errado. Fiz horas e horas olhando as formiguinhas assim, daí eu falava, nunca mais vou olhar a formiga. Tem que apaixonar mesmo, tem que gostar mesmo da formiga, Tem né? que gostar, a gente via quais são os comportamentos dela dentro do ninho, fora do ninho, com a rainha, o que elas faziam. Eu fiquei a minha graduação toda fazendo isso, né? O trabalho de IC foi ficar exatamente olhando as formigas, horas e horas olhando. Olhando o comportamento. E aí... Ali na hora, às vezes você fala, nossa, que chato, quero ir pra casa, tô cansada. Mas daí eu gostava disso, eu gostava de ficar olhando. Porque desde criança eu queria entender o que elas faziam lá dentro do E formigueiro. mais legal quando você descobre um comportamento que você não sabia. Exato. Você fica, olha, elas fazem isso. É muito interessante. Essa da folha mesmo foi Uma descoberta pra você? Foi, que ela não come folha. Ela come o fungo. Come o fungo. Essa eu já sabia. O fungo. Se você pegar e abrir de A alguma fama forma... dela é carregar a folha pro inverno. Pra comer depois. Não é? Pelo amor de Deus, a minha infância. Eu não sei se lá no seu formiguário dá pra ver o fungo. Então, Dá pra ver? Porque ele é branquinho, né? Se você abrir assim... eu tentei criar a ata e a Acromyrmex, só
eu consegui o fungo, alguma coisa aconteceu no fungo. Não sei se foi a planta, né? Porque a planta pode trazer alguma coisa, pode ter algum micro-organismo. Então, acabou não dando certo dessa formiga, que era a formiga Tana e a outra era a Jura. E aí... O melhor são os nomes. Os Firmilovers que dão, normalmente. São contribuições dos seguidores. São contribuições. Mas aí, elas são difíceis de criar, mas eu vou tentar. A minha vida inteira eu vou tentar. Um dia eu vou conseguir ainda delas. Elas são difíceis porque você tem que tomar conta do fungo e não da formiga. A formiga, ela se protege da forma dela. Só que o fungo é muito difícil. Então, mas dava. Quando eu consegui, até um certo ponto que eu consegui, dava pra ver se o fungo. E aí você coloca a folha lá pra ela. Num lugar diferente. Na arena de forrageio, que eu chamo, né? Que é a arena de forrageio onde elas saem e aí tem dentro do ninho. Porque ela tem que fazer o trajeto, né? Tem. Você não pode só jogar ali. Ela vai lá, pega e leva. Então dava pra ver todo esse processo. Eu sou apaixonada, assim, em ver esse processo. É uma das que eu mais quero, só que tem esse problema, entendeu? Do fungo. O fungo é muito sensível. Extremamente sensível. Tem que imitar muito o ambiente pois natural. É nisso que eu pensei agora aqui. Às vezes justamente tem a questão da terra mesmo, da umidade. Da terra, da né, umidade. do solo ali, alguma coisa, o escuro talvez, né? Ou a temperatura também. Porque, por exemplo, igual você falou, né, do meu laboratório, eu faço em casa. Agora tá no meu quarto, a gente vai mudar de casa e vai ter um quarto só pra elas. Aí vai ser o quarto das crianças vai ser o quarto das formigas. Exato. Acho que ninguém vai querer dormir naquele quarto. Mas aí, assim, talvez ali a gente consiga controlar melhor, né? Essas questões da temperatura, de umidade. Luz, né? Do sol, porque tá lá embaixo, tá lá, né? E qualquer coisinha que pega ele... É um fungo muito sensível. Ela vem com um pedacinho só assim na boca, a rainha. Vem com uma bolinha de fungo. E aí ela tem que fazer aquela bolinha virar a comida de todo mundo, entendeu? E aí é muito sensível, qualquer coisa, se tivesse alguma coisa no pote que pode influenciar. Igual, por exemplo, uma forma de controlar essas formigas em áreas de cultivo pequenininhos são você, por exemplo, jogar lixo orgânico. Se você colocar o lixo orgânico ali em cima, porque você imagina, o lixo orgânico tem várias substâncias, vários micro-organismos. Ele pode controlar, elas vão ver aquilo ali. Igual eu lembrei como você falou de manejar, né? De tirar elas dali. Se tem isso, elas provavelmente vão pegar esse fungo e vão tentar sair dali. Entendeu? Elas vão, opa, aqui não dá, aqui vai estragar o nosso fungo. Então é muito sensível. Eu tenho uma outra curiosidade agora que você estava falando aí, que me veio na mente uma cena. Até no filme lá das formiguinhas, lá tem, quando vem a chuva. Pega lá a formiga que faz a sua casa no chão, onde vem e vai entrar água. Como é que elas se viram ali? Não tem problema nenhum? Elas não morrem afogadas? Elas têm estratégias. O que elas fazem com o próprio fungo que está ali embaixo? Enche de água, provavelmente. Então, elas têm estratégias para não encher. E se encher, ela também tem as estratégias dela. Algumas estratégias... Podem ver, quando chove, se você tem um ninho, você sabe que tem um ninho de formiga. Choveu, no outro dia ele vai estar com muita terra ali em volta. Ou antes, se você vê, período de chuva, sempre fica muita terra em volta. Porque elas vão subir isso aqui. Se você, aqui, né, tá o buraco, tá no nível de solo. A água entra. Se a gente subir a terra aqui, a água precisa passar isso aqui para entrar. Sim. Essa é a primeira estratégia para a água nem entrar. Que top. Se entrar, aí elas não fazem assim, né? Só o ninho para baixo. Elas fazem assim. Porque daí a água... a água vai para baixo, né? Ela pode não ir para o lado. E aí elas podem até fazer aqui do lado e subir um. Elas vão ter esses locais dentro do ninho que não vai ter, que a água não vai subir. O acesso da água. Porque a água tende a ir lá para baixo. Sim. E aí elas vão fazer do lado. Elas são bem ágeis para poder fazer isso. Exato, e elas saem. Elas são inteligentes, a verdade é essa. Elas podem até pensar assim, tipo, pensar não, né? Mas assim, elas sentirem a umidade e aí elas começarem a deslocar lá dentro. Tipo, vai tá chover. Úmido, vai chover. Igual a mãe fala, tira as roupas do varal, tira as larvas da câmara, entendeu? Bota em outro lugar. Legal. Coloca a rainha, vai pra lá, que pode chover. Já temos exemplos para nossas aulas de gestão. E aí a gente... Estratégia, planejamento, se antecipar ao erro. E a gente pensar assim, lembra que eu falei que elas colocam ar ali na terra, né? Faz a aeração do solo. Sim. Então não é um solo batido que a água vai escorrer. Vai pra ela baixo. não vai empoçar. Porque elas fazem isso, a terra tem que ficar de um jeito
pra não ficar ali batida, Sim. pra água ficar. É, Elas entendi. são super inteligentes. Nossa, já sou fã. É uma Falei- Formlover. Eu falei que alguns conceitos iam mudar nesse episódio de hoje. Tá vendo? Não, mas é uma visão que a gente tem uma certa noção, mas quando a gente traz essa conversa, eu acho que fica muito mais claro para as pessoas entenderem a real importância, né? Ou às vezes a gente nem parou pra pensar, né? Tipo, o que acontece quando chove? Às vezes Não, alguém mas, nunca... mas é aquilo que eu falei no começo do episódio, né? A gente cria os pré-conceitos e aquelas aprendizados que a gente vem recebendo, passando de pai para filho, né? Meu pai é agricultor, sempre conviveu com esse tipo de situação lá, onde eles não tinham o conhecimento para lidar com aquela formiga que estava de alguma forma prejudicando a cultura deles. Qual que era a primeira coisa que vinha na cabeça? Ia acabar, exterminar, né? E agora a gente conversando contigo, uma pessoa estudiosa do assunto, defensora desse tipo de animal, a gente entende que não é, para começo de conversa, não são todas as formigas que prejudicam, Pouquíssimo. né? E que existem mecanismos para eu lidar com esse tipo de situação sem precisar prejudicar o animal ou a cultura. Então, assim, olha que bacana que a gente entregar o grande propósito do nosso podcast, que é levar informação. A partir do momento que a gente discute um assunto com alguém que entende, sabe daquele assunto que está se falando, a gente começa a mudar os nossos preconceitos, criar novos conceitos e acaba, em alguns casos, até se tornando defensor daquilo que a gente até então falava mal ou... Eu já teria né? até uma proposta de nova pesquisa dentro de um ambiente de agroecologia. Olha. Eu acho que seria uma pesquisa muito bacana. Não sei se vocês já fizeram isso, mas assim, de implantar de repente um ninho, fazer aquele manejo de formigas dentro de uma área de agroecologia. Uma área experimental Seria mesmo, né? interessante. Muito Seria interessante. muito Quais interessante. contribuições? Porque nós temos, aqui em Dourados, nós temos várias áreas, né, que trabalham com agroecologia. Nós temos pequenos agricultores também, que muitas vezes não podem depender de uma única cultura para sobreviver financeiramente. Então, é uma oportunidade dele, primeiro, ver que a formiga não vai atrapalhar, que está ajudando, e até de utilizar aquilo ali que já tem, se de repente ele tem, né, um formigueiro ali, para, na verdade, contribuir. Não, eu ao vou mais potencial. longe. Até aquela terra que tem na região dele ali pode ser um fator, uma variável a ser estudada, porque a terra aqui de Dourados é diferente da terra de Carapó, de Amambai, né, de Campo Grande, Maracaju. São solos diferentes e que com certeza impactam na decisão dessas formigas, no comportamento dessas Inclusive, formigas. as cortadeiras, né, mais precisamente as atas, elas aparecem em solos pobres de nutrientes, Olha aí. de micro-organismos. Pelo fungo. Porque o fungo ele não pode ter muita coisa ali. Então, se o solo tá pobre, É onde opa, ela ali eu aparece. posso, porque ali meu fungo vai nascer tranquilamente, não vou Olha ter aí. problema. Já é Então, assim, um indicativo, é né? um indicativo que o solo tá pobre. A presença se tá tendo. daquela formiga já é um indicativo. Que o solo tá, porque o fungo não vai nascer ali, né? Se tem muita coisa, se tem muito adubo, está muito cheio de coisa. Olha aí, já é um motivo para você adubar a sua terra, já. Manter a formiga longe. Verdade. Né? Tem uma outra pergunta aqui pra gente encerrar e partir pro final, né? Porque apesar do papo tá muito bom, da Little K. Ela quer saber se existem outros insetos que são próximos ou parentes das formigas. Existem. As primas ali da formiga são as vespas e as abelhas. A vespa, elas são das mesmas ordem, que né? voa e pica, mas é prima da formiga. Os estudos indicam que a formiga, o ancestral da formiga é uma vespa. Uma vespa que perdeu a asa. E aí, né, todo esse processo aconteceu às formigas. Então, as vespas antecederas. Desculpa. E o cupim? Eu ia perguntar. Porque como assim? O cupim não é parente? O cupim, cara, isso é muito interessante. O cupim é mais próximo da barata do que da formiga. Que loucura. Não sabia. Da barata. O cupim ele foi várias vezes assim, realocado em ordens, e aí mudava, né? E aí ele ficou na ordem das baratas. Então ele é bem mais próximo das baratas. Só que a gente acha que é parecido porque ele também é eusocial, né? Ele também
Tem o a questão ninho, da sociedade, do ninho. Ele tem o rei e a rainha, né? A formiga só tem a rainha. O cupim tem essa? Tem o rei e a rainha. Não, e um pouco vou atribuir um pouco a culpa da fama dos ninhos das formigas. Quando você passa por uma propriedade que tem aqueles ninhos para cima, pode ter certeza que alguém vai falar assim, aquela terra ali é improdutiva. A fama é por causa do cupim, né? Porque se tem cupim, a terra é improdutiva. E aí se tem as formigas, né? Os ninhos de formiga, é improdutiva. Então, por isso que eu achei que tinha um parentesco aí. Não, eles são próximos da barata, é estranho, né? Estranho. Eu lembro que eu estudei isso na graduação lá. Mais um aprendizado Aí aí. eu fiquei, Verdade. como assim? Como assim? Verdade. Mas é. Mais um grande aprendizado pra gente aí, ó. É isso, né, pessoal? Acho que já dá pra gente encerrar por hoje. Bacana. Tem mais alguma dúvida, algum questionamento? Não, acho que assim, mais para dizer o que você... Para falar um pouco pro pessoal também, acompanhar você lá nas redes sociais e acompanhar os seus vídeos. Eu acho assim, que é a como sua que é. hora, o seu momento, você mandar um recado pra É a turma. minha hora. O que você visa, né, com o seu trabalho? Qual é o tipo de informação que você gosta de passar pro pessoal, assim? Então. Fique à vontade. Aquela câmera verde ali é sua. Mande seu recado. Oi, pessoal. Oi, Firme Lovers. Eu sou a Anitta, né? Como muitos já sabem. Eu faço esse trabalho de mostrar as formigas, porque primeiro que eu sou apaixonada por elas. Eu acho incrível quanto elas são inteligentes, quanto elas conseguem viver em sociedade. E eu quero fazer o que a gente fez aqui, que é desmistificar toda essa questão sobre as formigas, de achar que elas são ruins, que elas prejudicam, ou que só existem algumas pouquíssimas espécies. Então a gente mostra aqui que tem muitas espécies, elas fazem muitas coisas diferentes. As formigas são muito importantes para o ecossistema, sabe? Além do que a gente já falou aqui, elas podem ser polinizadoras também, porque elas vão de planta em planta. Elas conseguem, existem espécies de plantas que a semente só vai germinar depois que as formigas comerem o alossomo ali que está no embrião, né, da semente. Então, as formigas precisam comer aquilo para a semente, então, germinar. Elas são extremamente importantes, elas fazem essa dispersão de semente em áreas naturais, né, em florestas. E aí, o meu objetivo com esses vídeos é isso, é fazer as pessoas olharem as formigas de uma forma como eu olho, né, olhar de uma forma diferente, ver que elas estão ali para tentar viver também, são animaizinhos como todo mundo. Tem o seu papel no mundo. Tem o seu propósito. papel. Eu acho elas fofinhas, tem gente que não. Depois de um tempo, se você olha bem assim, você vai ver que elas são fofinhas. Mas antes da gente encerrar e aproveitando o gancho da sua fala agora, quando a gente chegar em casa e encontrar um ninho de formiga, o que nós fizemos de errado para elas estarem ali, ou o que a gente pode fazer para melhorar a convivência delas, ou colocar ela num ambiente em que ela consiga sobreviver melhor ou desenvolver o seu papel ali? Eu acho que de errado a gente não faz nada, a gente dá comida, né? Porque a gente deixa cair um pedacinho de coisa na pia, então elas vão ali para comida. E aí o que elas acham um buraquinho na nossa parede, vê que tem comida ali perto e elas só querem isso, né? Normalmente as que tem em casa não trazem grandes prejuízos, né? A formiga, dentro de locais fechados, ela vai ser uma coisa ruim, assim, se ela for em hospital. O hospital não deve se ter formiga, né? Porque elas levam micro-organismos daqui e de lá. Só que elas são essenciais. Assim, não digo que são essenciais na nossa casa, mas elas têm o papel ali também. Então, por exemplo, você mata a barata, no outro dia a barata sumiu. Foram elas que levaram, É entendeu? verdade. Então, assim, ali elas não vão prejudicar a gente, mas elas estão ali para viver. O que a gente pode fazer, se não quiser, né, elas tomar cuidado com esses buraquinhos na parede, locais mesmo que elas podem. E até postei um vídeo ontem sobre os aparelhos eletrônicos, né? Agora no inverno costuma ter muita formiga nos aparelhos eletrônicos. Fica quentinho, então elas querem ficar lá dentro do quentinho, né? Então é cuidar para elas não irem. Porque elas só estão indo porque elas acharam. Tem o lugar, tem a comida,
É aqui que eu vou ficar de boa, Ai, meu Deus, não vai dar pra encerrar, porque me deu mais uma pergunta agora aqui. Se controla. Não dá. Tá bom, vai. É eu muita deixo. informação. A gente descobriu que elas não comem folhas. Aí, então, assim, elas se alimentam do resto de comida. E por que não comem folha, então? Se elas comem o resto da comida? O que elas comem mais? Ou elas levam pro ninho no mesmo esquema da folha para poder gerar o fungo? Mas se Isso você, em todas as se espécies. você parar pra pensar, não vai ter uma... Peraí. Acromirmex. Uma saúva e Não. uma quem na pia da sua cozinha, né? É, lá é mais difícil de ter. Porque ali Tem, não vai ter folha. aparece, por exemplo, em frutas. Em casa tem um pé de mamão, mamão cai, aí aparece quem, né? A Acromirmex aparece cortando o mamão. Mas elas gostam de coisas mais líquidas, né? As adultas comem essas coisas mais líquidas, elas pegam os insetos. Então, elas não vão comer folhas porque elas não vão conseguir digerir, entendeu? Em casa vai aparecer mais aquelas pequenininhas, né? É, E de aquelas doce. grandona doceira, né? Que a gente fala. Doceira, essa aqui eu crio. Você cria. Essa é a pequenininha, eu vou tentar, mas eu acho que ela é muito pequenininha pra conseguir lidar com Como tudo. que é o nome É. da doceira? Tem um nome científico. Eu tenho o gênero Camponotus. Aí tem vários, Que é o que a gente conhece como a É, doceira. Então dependendo tem da várias. cor, aí cada cor é uma espécie, entendeu? Entendi. Tem uma que é amarela, só que a cabeça é um pouquinho mais escura que a outra, aí já é uma espécie diferente. Entendi. Tem Então são várias. muitas espécies. Que massa, né? Mas, Não, é legal a gente discutir esses assuntos que a gente... É coisa do dia a dia que a gente não para pra pensar, mas que de algum modo ela faz diferença na vida da gente, né? nossa, quando eu era criança, o terreno onde era minha casa é 50 metros de fundo. Então, 10 metros a gente utilizava com a casa e o restante meu pai tinha bananeira, tinha pé de limão, manga, laranja, mexerica, tinha muita fruta no fundo de casa. E a gente lidava com formiga direto, era muito... Imagina, Convivi no meio das formigas, por isso que elas não me picaram. E como que você não sabia que a formiga não come folha? Jurava que elas comiam. Elas pegavam. elas pegavam. Ué, pegavam pra Você é comer. daquelas que dava a folhinha pra ela. Come aqui! Pega, segura. Tirava a folha pra dar pra Achava a formiga. coisa mais bonita. A gente acompanhava a formiga porque elas carregam assim em cima, aqui, ó, coisa mais bonitinha. É bonitinho, Mais pesado né? que ela, inclusive, É, né? muitas vezes, pode ser muitas vezes mais pesados que elas. Olha aí. Sim, É, mas eu deixava pinguinho de mel, assim, na pia. Olha. Pra formiga. Minha mãe Aí a mãe odiava. vinha assim. É, eu odiava. Mas eu Verdade, deixava. ó, eu comentando agora, eu comecei a lembrar. Eu não convivi muito e nem convivo muito com formigas dentro de casa, mas eu tive muito contato com as formigas no quintal da minha casa até meus 16 anos que a gente morou naquela Esses casa. dias. Inclusive, eu acho que tem, assim, mais da metade das formigas que eu crio, eu acho em casa. No terreno de casa. É, né? Eu acho as rainhas lá e vou, e pego e crio, né? E como que você... Ah, pelo tamanho. A rainha tem um tamanho diferente. É na revoada, dá Bicho pra de saber. estimação, formiga. Qual E seu todas pet? têm nome. Formiga. Todas têm nome. Eu dou nomezinho pra todas. Como que é a Tana e a Jura? A Tânia Eu e a tinha uma Júlia. vizinha que dava nome pras galinhas, mas pra formiga é a primeira vez. Eu consigo dar nome pra primeira operária que nasce. Aí depois dela, que é tudo igual, aí já não dá mais pra colocar nome, né? Tem que marcar. Tem uma tinta que a gente consegue no laboratório, a gente marca, que não faz mal, né, pras formigas, só que ela é um pouquinho mais cara. Mas eu fico, às vezes dá vontade de comprar e marcar. Esse aqui é de roxo, é a fulana. Mas aí eu acho que é muita loucura, né? Aí tem que se apaixonar demais pelas Tem alguma formiguinhas. curiosidade, algum objetivo, assim, que você quer descobrir com o seu laboratório ali? Tem alguma meta, vamos dizer assim? Eu acho que a meta Uma hipótese a ser testada? com as formigas, talvez não. Eu vou fazendo e vou vendo o que vai gerar curiosidade. Igual esse, acho que a gente contou no off, né? Que eu dei a comida com corante e a gente percebeu que as larvas também ficaram coradas, né? Então, quando a gente viu isso, aí acendeu um negocinho de, olha, que Aí isso? dá pra virar uma pesquisa científica. já. Aham, ou igual agora no inverno, elas começaram a tirar as pupas de dentro do ninho e colocar na arena de forrageiro. Então, eu não vou querendo algo, sabe? Ai, deixa eu ver isso. Mas eu fico olhando o tempo inteiro pra hora que eu vejo, oh, isso aqui é diferente, deixa eu pesquisar sobre isso, vamos ver se é diferente, se já falaram sobre isso ou não. Legal. Ó, me surgiu agora uma questão. Eu falei que Existem- não dá pra encerrar. O assunto vai tomando uma proporção.
Já que você tem o seu laboratório, você observa bastante e você falou que quando vê alguma coisa diferente, você começa a pesquisar e estudar sobre aquilo. No Brasil, existem outros laboratórios focados nessa questão de descobertas em relação às formigas? Existem bastante laboratórios de formigas. É mesmo? Muitos laboratórios de formigas. O Brasil, ele é o país que mais tem formigas, né? Que tá o berço das formigas, praticamente, aqui na América do Sul e o Brasil, né? Tudo. A gente até tem a cada um ano sim, um ano não, a gente tem o simpósio de mirmecologia, que são aqueles que estudam o estudo da formiga, né? Mirmecologia. Então, aqui vem pesquisadores do mundo inteiro para cá, para a gente fazer esse simpósio, vai ter esse ano em outubro. E tem muitos pesquisadores, muita gente estudando formiga, só que a gente não fica sabendo, né? Porque Então, não é nossa estranho. praia, né? A gente não acompanha, né? Eu também não sabia até entrar na faculdade, não. Eu falei assim, como assim estudar formigas? Mas tem muito aqui. A gente tem aqui em Dourados, a gente tem o professor William Antoniali, da UEMS, e aí a gente tinha o professor Silvestre, do FGD. Ele faleceu, mas ainda estão dando continuidade ao laboratório dele, né? As pesquisas dele. Só que, sim, são dois nomes fortes aqui em Dourados que a gente nem São imagina. E a gente não convivia, né? Tem o professor Edson Desidério também. A finalidade dessas pesquisas na área de vocês é sobre as espécies ou o impacto dessas espécies no ecossistema? Daqui do laboratório? Não, eu digo assim, a linha de pesquisa, porque a gente ressaltou aqui, existem muitos pesquisadores sobre formigas, né? E que a gente não conhece, a gente não é do meio, mas essas pesquisas, né, no âmbito nacional, elas visam mais o desenvolvimento das espécies ou a aplicação dessas espécies no ecossistema? Ou tem é muito amplo, tem taxonomia, porque o tempo todo tem formigas novas, tem de comportamento, igual o nosso, que a gente tinha uma espécie que a gente não sabia se tinha subcasta ou não, aí descobriu que parece que tem, aí então tem comportamento, tem taxonomia, tem ecologia, então assim, é uma área muito ampla para trabalhar com formiga. A ciência nem conheceu bem as que já descobriu, imagina, aí tá surgindo mais ainda. Exato. Além de todos esses nomes que foram falados aí, desses pesquisadores estudiosos, ainda tem a Anitta, que a gente esqueceu de falar. Tem a eu. estudiosa da sua. Tem eu, a mestre. O que eu acho mais importante, o serviço dela, que é comunicar, né? Através do seu trabalho de comunicar Exatamente. nas redes sociais, é isso mesmo, é fazer com que as pessoas de todas as áreas tenham acesso a essa informação que antes ficava restrita só à academia. Exato. Isso eu lembrei de uma das primeiras perguntas que você me fez de crítica, lembrei disso quando você falou. Muita gente acaba assim, gente da área, professor de biologia, mas você falou tal conceito, não é assim, é assado. E aí eu fico naquela, assim, eu falo, mas o meu objetivo aqui não é falar para micólogo, meu objetivo não é falar para biólogo. Exato. Meu objetivo é falar para qualquer pessoa. Popularizar essa tem ciência. que ser outra linguagem, senão as pessoas não vão se prender. Exato, não vai aprender. Então, muita gente fala, não é assim esse conceito, esse conceito é tal. Eu sei que o conceito é daquele jeito. Só que se eu falar daquele jeito, usando termos técnicos... A pessoa, para começo de conversa, nem entende. Exato. Segundo, que não vai se identificar com aquilo e não vai querer saber mais. Não vai entender. Igual, por exemplo, eu sei que é abdômen da formiga, mas várias vezes vocês vão me ver falando bumbum da formiga, porque as pessoas não conseguem entender que aquilo ali é um abdômen. É um bumbum da formiga, não é? Exatamente. Então, assim, esse é uma das críticas, é um dos meus principais objetivos, sabe? De mostrar isso, que as pessoas consigam entender de forma simples. Por exemplo, eu tenho muito form-lover que é criancinha, sabe? Que já entende. E mesmo criança já sabe alguns conceitos que, lógico que não vai falar conceito técnico, mas ele entende aquilo. E o teu papel, às vezes, acaba despertando um interesse nesse novo seguidor, né? Essa criança, esse adolescente, nesse form-lover aí, para dar continuidade nesse processo também. Eu vou agora orientar um rapaz da biologia que ele assistiu os meus vídeos e falando com... Ele não sabia, mas ele estava falando com o meu orientador, que é o William, e aí ele falou, não, vamos chamar ela, vamos conversar. E aí, assim, ele assiste os meus vídeos, ele queria trabalhar com formiga e ele não sabia, né, dessa relação com o William e comigo. E aí a gente vai trabalhar agora, vai fazer todo um trabalho junto, mas saiu disso, sabe? Viu só? Que bacana. A ciência expandindo. Ai, a ciência é maravilhosa. E a gente fica muito feliz com o seu trabalho, assim. Obrigada. E é legal ter cada vez mais pessoas que levem a comunicação desmistificada, né, para o máximo de pessoas. E a gente fica feliz de
atender o propósito do nosso podcast, do nosso projeto, né, que isso daqui é um projeto de extensão da universidade, que é levar informação científica de qualidade, mas de uma forma popular, de que as pessoas realmente entendam aquele assunto e consigam formar as suas opiniões a partir daquele conhecimento que ele foi... que ele recebeu, né, por meio dos nossos vídeos, dos nossos cortes, né, das redes sociais, do YouTube, enfim. Esse é o grande propósito do nosso podcast, do nosso projeto, e a gente fica muito feliz que você está aqui hoje trazendo um assunto que realmente tem campo para explorar, as pessoas têm interesse, porque não é à toa que você tem tantos seguidores, tantos adeptos, tantas pessoas curiosas aí que te acompanham aí nas redes sociais em geral, porque seu trabalho ele é extremamente importante, assim como que a gente tem feito aqui pro agronegócio também, trazendo tudo isso de informação. Muito obrigada. Vamos aproveitar e agradecer a sua presença, a presença dos meninos que estão ali nos bastidores, isso é muito bom. A gente fica feliz e esperamos que esperamos que esse episódio chegue a muitas outras pessoas e leve, de fato, essa informação às pessoas para que elas possam criar as suas opiniões. E para agradecer aí, temos um pequeno mimo aí para você tomar o seu chá, o seu café, o seu suco. Eu vou abrir aqui para o pessoal já ver já. Que é a nossa canequinha aí do podcast Agrociência. Adorei. Adoro canecas. É para você tomar um suquinho, um seu café, enquanto você observa as suas formigas. Obrigada. Eu queria, quem quiser saber mais, ver mais esse mundo das formiguinhas, ver dentro do ninho ali, tem o TikTok, que é a Anitta Rodrigues 84, ou se eu colocar formigas ali, Formilover, vocês vão achar. Com certeza. E no Instagram também, Rodrigues Anitta, quem quiser, eu posto lá toda semana, mais de um vídeo, 4, 5 vídeos na semana por aí, e aí vocês acompanham a saga da Rainha Esther, de todas as Rainha Joana, do formigueiro que vai dar certo, da madeira que você perguntou aquela vez, então quem quiser... Quem se interessar, pode seguir lá, se tornar um Formilover e saber bem mais. Que bacana. E é isso. Cadê o nosso recadinho para encerrar? E para encerrar, a gente não pode deixar de pedir para você curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, seguir a nossa página, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece no agronegócio. É isso aí, pessoal. Então agradecemos a sua presença conosco até aqui nesse momento. E fica o nosso grande abraço. Obrigado, Ana, por você ter vindo lá de Amambai para gravar esse vídeo com a gente. Obrigado, Anitta. Obrigado aos meninos pela presença. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.